parar a raça? Saída dos prédios para as praças. Onde foi parar a raça? Saída dos prédios para as praças. Vou te contar. Eu tive aula com alunos do curso, que é o pessoal que fazia bacharelado, né? Fazia licenciatura, que ia ensinar matemática, que ia ensinar física, que ia ensinar português, inglês, enfim. Eram jovens que faziam um curso na faculdade e que o treinamento, o tirocínio docente era feito com a gente. Era uma maravilha. Era uma maravilha porque, primeiro, eram jovens, eram pessoas que deviam ter 23 anos. 22 anos, eram alunos da universidade, e eu tinha 14, quer dizer, a diferença de idade entre eu e ela era de 8 anos. Para nós isso era uma maravilha, a gente se enamorava dessas pessoas, né? A gente ficava fascinado, eram pessoas lindas, maravilhosas, jovens, muito mais de roupa, muito mais leve do que aquelas pessoas já de uma certa idade, né? Nós acolhíamos como se fossem nossos professores. Eles eram muito legitimados pela direção da escola e pelos professores das disciplinas. E tinha também o seguinte, eles poucas vezes ficavam sozinhos com a turma, eles eram sempre acompanhados, né? Mas houve, em relação a essa professora de espanhol, ela terminou ficando com a turma sozinha e ela foi muito bem avaliada no final. Porque eu acho que tinha isso. Como a gente estava na universidade, a gente não tinha um preconceito. Porque eu acho que o que mata tudo é o olhar preconceituoso do início. Mesmo que depois, com o tempo, a professora consiga reverter esse olhar, mas ela vai perder um tempo muito grande, né, trabalhando contra esse olhar, quando ela poderia estar explorando os conteúdos da disciplina. E na época da gente, a gente não tinha essa coisa desse preconceito. Então, o estagiário se sentia bem no colégio, porque era muito bem recebido. E para nós era importantíssimo, né? E para os professores também, né? Que o professor tinha que observá-lo. E cada professor didática organizava a sua avaliação de acordo com a sua matéria, né? Você não vai admitir um estagiário de matemática que não tenha concatenação lógica, nem vai admitir um licenciado da língua portuguesa, você pergunta de jeito que não tivesse capacidade de expressão. O colégio de aplicação era um colégio diferente, porque havia um processo seletivo de ingresso e que era muito violento. Então, o padrão dos alunos era classe alta, a grande maioria professores da universidade, tinha um ambiente intelectual em casa com boa formação. Você tinha filhos de funcionários e etc. Mas era uma minoria e eram alunos que se destacavam, era aquela minoria. Então, o alunado do colégio já era um alunado especial, não tem como. E eles eram terríveis, né? E eles faziam as pegadinhas, viu? Você tinha professor estagiando na sala todo o tempo, desde o primeiro ano de ginásio, você tinha professor. Você não sabia bem quem eram os estagiários, quem não era, mas você tinha professor entrando e saindo. De 3 em 3 meses você tinha professor novo, entendeu? Era uma festa, era engraçado, porque tinha um currículo, tinha um curso, um conteúdo para cumprir, e o professor da cadeira, de vez em quando, ele estava lá, ele não estava lá o tempo inteiro, não. Nós fazíamos pilhérias que eram consideradas indisciplinas. Então, uma vez nós colamos o livro de um dos colegas, porque tinha uma professora chata que não tinha capacidade de pedagogia e abria na página e ficava lendo. Mandava um ler, mandava o outro ler, e a gente achava que aquilo não era a forma de se ensinar. Nós éramos, na verdade, avaliadores das moças. Então veio uma estagiária dela que mandava ler, nós aí colamos com cola tudo as páginas de um livro de um colega nosso que era muito escandaloso. E aí quando chegou na hora dele, Alto, abra o seu livro na página tal. Ele aí pegou o livro e colaram o meu livro. Aí a turma toda, que já estava todo mundo sabendo, caiu na gargalhada. Olha, foi todo mundo
colocado na parede. Quem foi que colou o livro de Alter? Todo mundo levantou o braço. Quem fez isso? Todo mundo levantou o braço. Aí todo mundo foi levado para uma prova sobre o assunto que a moça ia ler naquele dia. E aí todo mundo troca ideias. Vamos entregar em branco. Porque a gente não aprendeu nada, não abriu nada, a gente não pode inventar nada. Então, tá, todo mundo já respondeu? Todo mundo entregou a prova em branco, 0 para todo mundo. 0. Aí, bom, até aí, depois, professora, nós não merecemos tirar 0, a gente se arrepende, não sei o que. Ela aí deu uma segunda prova de consolação para quem, mas deu tempo para a gente estudar e tal. E assim a gente ia resolvendo as coisas, mas sempre em grupo. Minha primeira aula no Colégio de Aplicação era uma turma de 6ª série. Tem um aluno chamado Roberto Duarte, ele é maestro hoje. Nós entramos na sala, eu não fui a primeira aula, foi o primeiro seminário, não foi a primeira aula. Então, na sala, eu fui entrando, tá? Eu nunca tive dificuldade assim, porque eu já tinha experiência e tal. Aí eu comecei a aula, ele botou o dedinho assim, 12 anos. Não vai ler a nota do autor? Eu tinha me esquecido, porque havia um plano, só que eu nem olhei para o plano, porque eu sabia. Não vai ler a nota do autor? A minha turma toda e Angélica Matos com 2 olhos e 2 canetas, uma vermelha e uma azul. Aí eu disse, sim, podemos ler. Mas você já conhece esse autor? Aí deu uma volta, eles conheciam, falaram um pouco, etc e tal. Primeiro dia de aula, olha a lição que esse menino me deu. Não vai ler a nota do autor, eles sabiam tudo. Eles sabiam o que os professores sabiam, porque eles estavam acostumados a ter as aulas e eles já tinham visto que havia uma sequência. Não vai ler a nota do autor? 12 anos de idade. Deste bendito livro, Era um desafio para os alunos. Então não era todo mundo que queria estagiar no Colégio de Aplicação, não era. Eles nunca foram indelicados, grosseiros. Claro que houve aulas melhores e aulas piores, houve estagiários com pouquíssimo repertório, porque eles estavam acostumados, mas nunca houve um movimento, um risinho, um kikiki, nunca. Eles tinham essa, porque eles sabiam que tinham um papel especial, então eles podiam compreender e sabiam que o papel deles ali era ser aluno e cobrar daqueles alunos ali. Por sorte, nossa, muitos desses alunos foram para o Estado, fizeram concurso, entraram no Estado, outros ensinaram a escola particular. E aí, esses mesmos textos, eles aplicavam lá fora. Aí a gente diz, quando a gente explica por que a gente fez isso, eles aplicavam lá fora. Então eles viam, na prática, que o texto, que muitas vezes, numa aplicação, eles aplicavam em tal série, e lá na escola pública, aqui naquela época a escola pública era boa, não é que não era ruim, era boa, imagine hoje. A escola pública aplicava aquele texto que aplicava para a aplicação, para os alunos de determinada série era difícil, não achava. Aí nós começamos a sentir que havia uma diferença muito grande da seleção que se fazia pelo Colégio de Aplicação e a turma que estava lá fora. E a gente entrava no contexto a formação do professor. A gente está formando esse professor para ensinar no Colégio de Aplicação ou para ensinar lá nos outros colégios? Os estágios tinham uma sistemática que não houve muita modificação, a não ser essa no fim os alunos irem lá mais para assistir e ver como funcionava o colégio. O importante era o aluno passar por esses setores de coordenação, de orientação, de verificação da aprendizagem, o trabalho que se fazia com o professor, para ver se de alguma maneira, ao atuar em outros estabelecimentos, eles também levavam aquela metodologia. Como o colégio de aplicação era um colégio diferenciado, então os próprios professores naturalmente já estavam fazendo 2 estágios. Os alunos faziam um estágio no colégio de aplicação, mas eles eram obrigados a fazer um estágio em qualquer escola pública também, para sentir inclusive a diferença de ambiente. Eu cansei de levar texto, dava meus textos que eu tinha, aqui como tinha um mimeógrafo à disposição, eu tinha uma turma de 40 alunos, pode 50 cópias também, 50, 70, mas o senhor não tem quase, mas olha aí, o colégio não tinha, eu pegava essas 10 cópias, levava para o Manuel Devoto, que era onde eu ensinava. Ficavam 2, 3 alunos lendo no mesmo texto, que era, eu não tinha nenhuma dor na consciência de fazer isso.
porque eu estava levando para o colégio Manuel Europa um pouco da experiência daqui. Quando eu era professor do colégio de aplicação, nós como estagiários éramos obrigados a assistir às aulas do colega. Então, assistia. E assistíamos às aulas. Quando terminava a aula, reunia todo mundo. O que é que vocês acharam da aula? Com o professor presente e com o aluno. Por que você fez isso? Você foi ríspido com o aluno. Você fez aquilo, sua aula foi muito boa nesse ponto, não foi. O conteúdo planejado não deu, você não foi. Enfim, havia uma crítica na hora, em cima. Quer dizer, os alunos da didática, a turma não era grande, turma de 10, 15 alunos mais ou menos que tinha. Então, dava para você fazer isso, acompanhar. Era um ano assim, extremamente produtivo. Todos esses estagiários foram depois para o Estado e para colégios particulares. Então, esse efeito multiplicador é impagável. Foi uma da época em que a universidade mais teve influência no ensino. O estágio em si era feito através de etapas. Primeiro, eles assistiam, sentavam atrás, tinha até cadeiras já pré-colocadas, eles entravam, sentavam, observavam a aula e depois, com o professor da didática especial, eles discutiam o que acharam, criticavam o professor presente, o professor da disciplina. Eles elogiavam o que foi bom, faziam observações, o professor se defendia, reconhecia às vezes que errou, que não devia ter feito isso. Então, esse entrosamento era muito importante. Então, ele tinha essa etapa de observação com participação depois da sala. Depois, ele começava a participar de etapas. O professor ia dar um assunto, você vai apresentar. Aí ele entrava e ele apresentava só o assunto. E aí o professor da disciplina assumia, não é? Aí depois os colegas, que os colegas também assistiam, comentavam, ele fazia autocrítica, ele próprio reconhecia que foi bem, que não foi, e os outros também falavam, e havia essa aceitação. E no final ele dava a aula toda. E nessa aula toda é que ele era avaliado e, a depender do desempenho dele, ele poderia dar apenas 8, 10 aulas, ou ele teria que ir melhorando até conseguir um núcleo completo de aulas satisfatórias. Se nós formos comparar o estágio no colégio e o estágio nas escolas públicas, eu posso dizer que era completamente diferente e não cumpria, a meu ver, com a sua função. O aluno ia para o estágio para demonstrar que ele estava apto a ser professor. Portanto, ele ainda estava sob observação, ele ainda era orientado para corrigir qualquer falha, qualquer coisa que ele não fizesse tão bem como ele poderia fazer. E na escola pública, ele ia sozinho, assumia a classe e dava sem que ninguém olhasse e dissesse nada. O professor orientador do estágio, ele ia assistir sem avisar, a 1, 2, 3, 4, eu não me lembro, dependia também do professor, e dava uma nota em relação ao trabalho do aluno. Quer dizer, o estágio não era para aprender, era para cumprir um requisito do currículo. Era apenas isso. Então, para mim, eu ouso dizer que uma das grandes falhas e deficiências do nosso professor é não ter tido orientação quanto à maneira de ensinar. Então, ele fazia o que ele achava que era, e nem sempre o que ele acha era o melhor. Onde foi parar a raça? Saída dos prédios para as praças. Onde foi parar a raça? Saída dos prédios para as praças. Vou te contar, foi por ali, por acolá, está por vir. Vou te contar, foi por ali, por acolá, está por vir. Gente tão aplicada, caneta, sai a palavra.
morte soprando aos quatro ventos. Viva a morte da causa do lamento. Parar a raça, saída dos prédios para as praças. Onde foi parar a raça, saída dos prédios para as praças. Vou te contar.